com esse pretexto para intimidar policiais. Ela queria que os policiais se vissem até, com todo respeito, de flanelinha, né? Mandando ela estacionar direitinho. Vamos acompanhar a reportagem na íntegra. Com sinais de embriaguez, uma mulher se apresentou como filha de juíza para uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais e tentou dar carteirada aos policiais para arrumarem uma vaga para ela estacionar o carro. A confusão aconteceu em um dos bairros da cidade de Ubá, na zona da Mata Mineira, e um dos militares filmou a ação de Paula Gonçalves Carneiro, de 34 anos, bastante irritada com a recusa da ajuda dos policiais. Arrumar confusão para conseguir uma vaga. Você é filho de quem que você falou? Doutora Vilma Carneiro. Quem que é essa? Lúcia Gonçalves Carneiro. Quem que é essa pessoa? Juíza da vara da infância e juventude, da vara da família. Você para casa. Até agora eu não entendi o que a senhora está precisando. Um lugar para eu parar meu carro. Ali, atrás do ônibus ali, ué. Não. Ué, gente, não é via pública, você pode parar em qualquer lugar. Sério? A gente é polícia, é flanelinha, não, vai pra casa. Você não consegue parar seu carro aí, não? Eu vou mandar uma fotinha dele pra mamãe. A psiquiatra Paula é filha de Vilma Lúcia Gonçalves Carneiro, juíza da Vara da Família, Infância e Juventude da cidade. O sociólogo Rudá Risse explica o motivo do comportamento diante da situação. As elites brasileiras acreditam que elas formam uma espécie de casta, embora a nossa sociedade seja de classe. Então isso significa que quando uma pessoa no Brasil tem um pouco mais de poder, ela usa esse poder para se impor em relação aos outros. Que aqui no Brasil, quando alguém é abordado, fala, você sabe com quem você está falando? Quando uma pessoa fala isso, ela está querendo dizer, você sabe de onde eu venho, qual o meu poder, ou qual que é a minha família? Aí ele vai citar o sobrenome, ou então um cargo que ele ocupa. Aí você tem a famosa carteirada no Brasil, que tem essa característica, portanto, de uma cultura de estamento, de casta. Eu nasci num berço superior, eu tenho um cargo superior, e você é um inferior, faço o que eu mando. Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que a passageira do carro desceu e solicitou aos policiais que retirassem a viatura para que ela pudesse estacionar o veículo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também informou em nota que acompanha a apuração do caso e só vai se manifestar posteriormente. De Belo Horizonte, Priscila Mendes. Pois é, aí eu lembro daquele juiz, ou quero dizer, desembargador, lá de São Paulo, né, Eduardo Cerqueira, que chegou para o pessoal da Guarda Municipal no auge da pandemia. E você sabe com quem você está falando? Eu trago aqui o doutor Antônio Henrique da Silva, juiz, vai conversar conosco agora nessa entrevista, Clóvis Estrela. Levante a Voz, entrevista. 11h27. Eu já começo perguntando ao senhor, doutor Antônio Henrique, é comum essa questão de carteiradas no Brasil ou são casos isolados? Bom dia, bem-vindo ao Levante a Voz. Bem, bom dia a todos os presentes aqui na bancada, bom dia a todos os estagiários aqui que estavam comigo no Presídio Regional de Feira Santana, desde as 9 horas da manhã que nós estávamos lá. Bom dia a todos os ouvintes. Luiz, eu não vou falar se é comum ou se não é comum, né, carteirada no Brasil. Eu vou falar que eu só tenho a lamentar, né, que a carteirada no Brasil tenha saído da esfera de quem tem alguma autoridade e tenha passado para os filhos, né? Hereditário. Então, é só lamentar, né, onde essa humanidade desumana quer chegar, né? Porque cada dia você descobre, você fica sabendo de mais absurdos, né? E no final da entrevista ali, eu vi ela falando assim, eu vou mandar sua fotinha para ela, tá? É um tom ameaçador. Aí você veja, essa moça, ela se dá ao direito de ameaçar um agente público no cumprimento do seu dever. Dizendo que vai mandar uma foto dele para a mãe dela, que é a autoridade, entendeu? Mas se a mãe dela fizer alguma coisa com o rapaz também, é outro absurdo, entendeu? E é por isso que eu digo, e eu conversava com todos aqui ontem, a exceção acho que o que está ali, né? Estrela. Mas eu conversava com os outros 3 presentes aqui ontem,
e vocês já até devem ter uma ideia em relação à minha conduta, ao meu entendimento sobre determinadas coisas. E eu disse ontem que a sociedade tem que perder essa coisa de ter medo de autoridade. A sociedade, os seus integrantes, têm medo de juiz, tem medo de promotor, medo de delegado, medo de deputado, medo de não sei quem, medo de sei quem, medo de sei quem. A sociedade se comporta como se essas pessoas, essas autoridades, fossem algo mais do que simples autoridades públicas. São todos servidores públicos, senhores. Todos servidores públicos. Exercem cargos que, por exemplo, pode mandar alguém para a cadeia? Pode. Mas pautado na legislação. Doutor, mas se for perseguição, pode acontecer? Pode. Falava isso para os senhores ontem. Qualquer um pode ser perseguido pelo sistema. Porque o sistema, ele vai de encontro a qualquer um que se levantar contra o sistema. Quando essa moça age dessa forma, é porque ela está confiando na mãe. E se a mãe faz alguma coisa, ela está confiando na estrutura a qual ela pertence, que é o Tribunal de Justiça respectivo. E do tribunal estão confiando também nessa estrutura macabra, tal, que vai para o STJ, STF e Companhia Limitada. O que é que eu falo? Nós dependemos de agentes públicos que sejam corretos e pautem sua vida em princípios éticos e morais. Não há outra solução para essa sociedade brasileira. E a grande coisa aqui que eu faço questão, todas as comarcas onde eu passei, eu falei isso, e eu me comporto com extrema tranquilidade. Eu nunca tive medo da comunidade e nunca quis que a comunidade tivesse medo de mim. Pelo contrário, eu ajo de forma, por exemplo, eu vou na feira, todas as comarcas que eu passei, eu ia na feira, eu julgava um cidadão, levava a júri, em Jeremal, por exemplo, num dia, e no dia seguinte eu estava na feira. Se ele fosse absolvido, eu estava com ele. Eu passava por ele na feira. Teve um mesmo que no dia seguinte ao júri, ele foi absolvido, ele ficou 12 anos foragido de mentira, porque ele ia na comarca, fazia eventos, fazia vaquejada, e nenhum policial prendia ele. Prendeu. Nenhum delegado prendeu ele em 12 anos. Aí o advogado me procurou quando eu cheguei na comarca e me contou a situação. Aí eu achei aquilo ali tão desmoralizante, que a pessoa tem um mandado de prisão em aberto, 12 anos, andar na comarca fazendo festa, e não ter um cidadão, não ter uma autoridade com coragem, com comprometimento, com responsabilidade de dar cumprimento ao mandado de prisão, que eu disse, traga ele aqui, na minha frente, que eu revogo a decisão que decretou a prisão dele aqui, na frente dele. Eu olhando para ele. E vou fazer a mão, não vou nem digitar, vou fazer a mão, ditando aqui para ele ver por que eu estou soltando. E na decisão eu coloquei que para mim era vergonhoso que uma cidade com autoridades policiais, com agentes de autoridades, um cidadão, porque era parente de vereador, irmão de um vereador lá de Jeremoabo na época, ligado a um grande chefe político lá da região também, que na época a mulher desse chefe político era prefeita da cidade, estivesse em liberdade, com um mandado de prisão em aberto por 12 anos. O advogado me levou ele lá, e ele sentado na outra ponta da mesa, escutou eu dizendo a ele porque estava revogando a prisão dele. Eu não revoguei para ele me apresentar depois, não. Eu disse, eu revogo, estou trazendo ele aqui. Aí o advogado disse, doutor, o homem é pistoleiro. Como é que eu vou trazer esse homem aqui e tal? Eu digo, então o senhor espere ele ser cumprida a prisão dele. O que eu estou dizendo ao senhor é que eu revogo, se o senhor me trouxer ele aqui. Sem trazer, eu não revogo. Ele apresentou, ele foi submetido a júri. O primeiro júri foi adiado porque um vigilante informou a uma jurada que um parente dela tinha morrido. Ela passou mal, eu tive que dissolver o conselho de sentença. No final, ele foi submetido a julgamento e foi absolvido por 4 votos a 3. Mas ele foi absolvido, ele cumpriu o papel dele. Agora, e sim, no dia seguinte, ele respondeu por certa liberdade, que eu revoguei a prisão. Eu vou tomar café. O júri determinou 3h pouca da manhã. No dia seguinte, eu vou tomar café. E aí, o que é que acontece? Estamos conversando com o doutor Antônio Henrique da Silva, juiz da Vara Crime de Feira de Santana. O que é que acontece? Ele tá na lanchonete que eu fui tomar café. No dia seguinte já. Ele estava em liberdade, estava lá. Tal. E aí... eu simplesmente o cumprimentei, entrei na lanchonete, tomei o meu café
Terminei, saí, me despedi dele e fui embora. Ali, ele era um ex-réu. Ele foi absolvido. A sociedade entendeu que ia absolver. E a sociedade viu que ele matou mesmo o rapaz estava atrás do pai, ele deu um tiro com um revólver de 2 polegadas, conseguiu acertar o rapaz atrás do pai. O pai na frente do filho, defendendo para ele não atirar. Ele atirou dessa forma, acertou o rapaz, matou o rapaz. Certo? Vejam. E outras situações. Outra situação. Jairo matou um rapaz, enterrou num acampamento sem terras. Fizemos o júri de Jairo. Jairo respondeu o processo solto. Jairo foi absolvido no júri. O júri terminou meia-noite. Todo mundo para casa tal. No outro dia, Jairo foi posto em liberdade nessa madrugada do júri. No outro dia, eu estou atravessando uma praça, que eu morava próximo do Fórum de Jeremoabo, para ir para o fórum. Com quem eu me deparo? Jairo. Jairo era negro, bem negro mesmo, aquele negro mesmo negro. Retinto. E tinha o cabelo meio grisalho. Aí eu olho lá para baixo, subindo em direção à Rua do Fórum, que era a rua principal, lá de Jeremoabo, vem um cidadão com outra pessoa, cada um com uma foice na mão. Uma foice. E uma bolsa nas costas. Quando, uns 10 metros, eu reconheço que é Jairo. O rapaz que tinha matado o outro, desquartejou e enterrou no acampamento sem terra lá em Jeremoabo. Mas Jairo foi absolvido no dia anterior. Jairo não tinha mais problema lá e foi solto. Aí eu passo por Jairo e falo, Jairo, e aí Jairo, tudo bem? Tudo bom? Para onde já vai uma hora dessa? Você foi posto em liberdade ontem? Doutor, já vou trabalhar na roça. Eu vou ter medo do Jairo? O Jairo era para ter medo de mim porque eu sou juiz? Não. Cumprimentei o Jairo normalmente, passei por Jairo e segui minha trajetória sem olhar para trás, porque eu não estava preocupado se Jairo ia vir para cima de mim para me dar uma foiçada na cabeça. Por quê? Porque Jairo sempre foi tratado com respeito. Uma coisa é você responder o processo e ser humilhado, ser, destratado pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Companhia Limitada, Polícia e Companhia Limitada. Outra coisa é você ser tratado com respeito, com dignidade. Por que Jairo não tinha medo de mim? Porque ele sabia que eu não era bicho. Por que eu não tive medo de Jairo? Porque eu vi que Jairo respondeu o processo dele e foi posto em liberdade. Se ele quisesse cometer outro crime, que ele cometesse. Mas eu não estava preocupado se ele ia cometer outro crime comigo, porque em relação a mim, eu não fiz nada para ele. Agora, se eu tivesse feito, eu podia ter me preocupado. Então, veja, isso tudo a gente falou para quê? Falar o seguinte, é preciso comprometimento das pessoas e é preciso acabar com essa... Uma coisa é você ter responsabilidade e comprometimento com o que você faz. Outra coisa é você querer, por conta de uma questão histórica, você querer impor ao conjunto social um medo de você. Medo de você, ao ponto de um filho seu... Eu tenho 3 filhos. Eu duvido que qualquer um dos meus 3 filhos chegue em qualquer situação e diga, meu pai é juiz. Não vão dizer. Sabe por quê? Porque jamais foram criados dessa forma. Jamais foram criados dessa forma. Eu sou juiz, mas não estou preocupado se eu sou juiz. Eu não tenho vaidade de ser juiz. Eu não tenho arrogância de ser juiz. Digo a esses meninos todos, temos 4 estagiários aqui. 2 remunerados e 2 voluntários. Estava dizendo a eles hoje. Ontem passou a estagiária por mim no fórum, que eu disse, só parece uma ministra do Supremo Tribunal Federal. E é uma mera estudante de direito. Mas já está lá no estágio com esse ar de arrogância. Aí eu digo, se trabalha comigo, no outro dia eu dispenso. Mas diz que estudante de direito, quando ele, segundo os advogados, quando ele entra, ele já pensa em ser presidente do Supremo, né? Depois ele vai se contentando que a coisa não é bem assim. Mas, doutor, aí a gente vai para essa questão, o senhor está vindo agora do Presídio Regional de Feira de Santana, muito se discute a questão da audiência de custódia. Dizem que é enxugar gelo, muitas críticas a gente ouve e nós como comunicadores somos críticos também dessa questão. O senhor, como operador do direito... Operador não, eu refuto essa terminologia. Operador de direito para mim é batedor de prego. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu digo, operador de direito, quem quiser seja, eu não sou. Quem quiser bater seu prego... Bata seu prego, e eu digo que o batedor do prego é aquele que se limita
é o ser pensante que se limita a dizer que eu vou aplicar o direito, eu vou adequar o fato à lei, eu vou adequar a lei ao fato. Isso é bater prego. E eu refuto essa terminologia. Eu busco ser um transformador do direito. Porque se eu não fosse um transformador do direito, por exemplo, eu não estaria hoje, uma plena sexta-feira, desde as 9 horas da manhã, no presídio de Feira de Santana, conversando com os presos de 19 celas, mais de, em média, 8 pessoas por cada cela, para ouvir os reclames dele. E na volta, quando eu estou saindo, um deles falou assim: o senhor pode me dar um livro desse? E eu pedi, eu só tinha 3, eu pedi a Enzo para ir no carro, pegar mais 20 para eu distribuir para a cela toda. Eu deixei 20 ou 19, acho que 19 livros, obrigado, 19 livros meus, fiapos de inspiração, em cada cela eu deixei um. Nós temos isso tudo registrado, que as meninas registraram, tiraram fotos, preservando a imagem deles lá. Aí vejam, aí teve um deles lá que me perguntou assim: o senhor é quem? O senhor faz o quê? Porque desde ontem que eu digo que eu sou juiz. Mas eles não acreditaram. Aí hoje me perguntou: o senhor faz o quê? Eu digo que eu sou juiz. O senhor é do Ministério Público, é da Defensoria Pública? Eu digo não. O senhor não está acostumado, né? Ver um juizinho aqui, conversar com os senhores, ouvir os senhores num dia, fazer anotações em relação aos problemas dos senhores, e no dia seguinte vem aqui e está dando um livro para o senhor, um livro belíssimo, rosa, com a capa rosa, escrita preta, assim, e autografando para cada um aqui, dizendo para cada cela, que eu não botei nome cela, eu botei espaço, local. Porque eles já sabem que estão na cela. Não precisa eu relembrar que eles estão na cela. Aí eu coloco aqui e... Autografou? Autografei. Estamos conversando com o doutor Antônio Henrique. Se emociona nesse momento. Tem uma história que o senhor contou para a gente ontem, o senhor vai contar hoje, que nos deixou muito emocionado. 11h40, a gente vai até 11h55, sem intervalo comercial nessa entrevista. Nivaldo Lancastro, fica à vontade para questionar. São 11h41. Doutor Antônio Henrique, o senhor tem uma maneira diferente de apresentar, digamos assim, ou de se apresentar e de realizar o seu trabalho como magistrado. Isso não tem incomodado, não? Não. Como eu falei ontem, né? Quando você sai dessas caixinhas que a sociedade procura nos impor, não, né? Tem lhe colocado alguns adjetivos pejorativos, não? Porque geralmente quando a pessoa age dessa forma, na posição que o senhor tem, às vezes já começa a dizer, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas é isso. Se a gente fosse preocupar com o que os outros falam da gente, a gente nem vivia, porque quem primeiro fala da gente geralmente é o vizinho ou a vizinha, né? Então a gente começa a vida já ouvindo o que estão falando da gente. E quando você sai das caixinhas que a sociedade quer nos impor, por exemplo, a caixinha da magistratura é uma caixinha de pessoas, muitas delas, que se colocam em um pedestal. Eu tenho um colega que é juiz aqui na Bahia, que, lamentavelmente, numa postura de total arrogância, ele me perguntou se eu andava de bermuda na comarca. Aí eu digo, claro que eu ando de bermuda, sandália havaiana e camiseta. Aí você é um juiz, você vai andar assim na sua comarca? Eu digo, antes de ser juiz eu sou gente, sou um ser social. Ah, mas você é juiz eleitoral? Eu digo, sou também. E você anda assim? Eu digo, ando. Amigo, não é a roupa que eu visto, a sandália que eu calço, a camisa ou o penteado que eu utilizo, que vai dizer se eu tenho autoridade ou não em determinada comunidade. O que me traz respeito é a forma como eu trato o conjunto social. O que me traz respeito é o que eu faço em relação às pessoas. O que me dá respeito é, por exemplo, você chegar numa comunidade e você desenvolver um trabalho social protegendo crianças e adolescentes, como o projeto Criança Brincando e Se Transformando, que eu criei em Jeremoabo. A cada 15 dias eu ia para as comarcas, as cidades que integravam a comarca, Jeremoabo, Coronel João Sá, Sítio Quinto e Pedro Alexandre. Fazer o quê? Chegava na cidade da sexta-feira à tarde, final de tarde, fazia atividades culturais à noite, culturais e recreativas, fazia atividades esportivas no sábado o dia todo, à noite mais atividades recreativas, culturais
e culturais, e no domingo para fechar atividades esportivas e saímos da cidade à tarde. A cada 15 dias a gente fazia isso, tentando tirar as crianças e os adolescentes do mundo das drogas e dessa criminalidade. Aí veja, o colega disse, que me fez essa pergunta, pois eu estou no meu pedestal. Aí eu disse, permaneça. Porque o doutor Benito Figueiredo foi um desembargador aqui nesse Tribunal de Justiça da Bahia, me disse que o pedestal que muitos magistrados se encontram é de areia. A questão da audiência de custódia, voltando ainda, o senhor acha que tem contribuído mesmo? De que forma? Positivo ou negativamente? A audiência de custódia, quem é contra, está equivocado. Não sabe o que é que está falando. E aí Deus perdoa, porque eles não sabem o que falam. Que aspecto? Senhores, a audiência de custódia, ela veio por conta de uma polícia despreparada, arrogante, muitas vezes desqualificada, que nas suas ações acabam cometendo excesso. São todos? Não, não são todos. Um número que é até pequeno, mas é um número que acaba poluindo os outros. E eu falo com extrema tranquilidade. Eu sou juiz há 17 anos, mas antes de ser juiz, eu fui policial federal por 8 anos, e antes de ser policial federal, fui policial civil por 2. Eu só não fui policial militar, que é o policial que está no fronte, que é o policial que está no combate imediato ali. Mas não preciso ir para ver, não. Porque é só você se colocar no lugar. Você se colocar no lugar de uma pessoa que tem uma abordagem. Uma coisa é você ser de tonalidade negra, pardo, como nós aqui, menos ele, que desde ontem que eu falo que ele é, ele é branco, né? Não, então ele tem 3 brancos aqui, 4, né? Isso. Aí estamos que a maioria aqui, os negros e pardos. Isso, aí o que é que acontece? Uma coisa é uma abordagem com outro que você olha de cá e diz assim, não, tá certo mesmo, tem que ser assim, tem que ser duro. Outra coisa é uma abordagem com você. E nego chega, ele dá duas chutadas na perna para você ficar aberto, empurra na parede e vem, e nas suas partes íntimas dá um soco ali, dizendo que está procurando alguma coisa. Tem gente que faz isso? Tem. Eu vi fazendo? Eu vi. Vi onde? Na civil, na federal, e já vi na PM fazendo na rua, quando eu olho as diligências. Então vejam, por que vem a audiência de custódia? Para tentar acabar com esse abuso. Acabou? Não acabou. Continua tendo abuso. É um ou outro. Mas ou a polícia se conscientiza, e aqui tem um capitão Adriano que faz um excelente trabalho de conscientização dos policiais, ou a polícia se conscientiza que ela não é, o papel dela não é vingativo. Um papel vingativo, eu sou vingador da sociedade. Ninguém é vingador da sociedade, ninguém deve se arvorar dessa condição de vingador da sociedade. Você é servidor público. E eu digo para você, quando eu pego um processo que tem um policial acusado de tortura ou de algo semelhante, eu vou dar uma atenção maior àquele processo ali. Maior. Por quê? Porque se tiver provas de que ele cometeu o crime, ele tem que ser condenado e perder o cargo público que ele desempenhava. Se ele não quer perder o cargo público dele, ele haja como servidor público decente. Ele faça o papel dele. A sociedade brasileira não precisa de vingadores. Há uma legislação. E essa legislação tem que ser aplicada. Então, quando vem a audiência de custódia, é para impedir, Luiz, que gente inocente sofra agressão da polícia por conta de abusos de A ou de B. Volto a dizer, policiais muitas das vezes despreparados. Aqui em Feira de Santana, eu estou há 4 anos. Há 4 anos o capitão Adriano disse que vai me chamar para eu dar palestra para policiais que estão fazendo curso de reciclagem. Ele não consegue me levar para lá. Por quê? Não sei. Será que o comando quer? Será que é interessante chegar lá um juiz que foi policial e diga, olha, os senhores não podem agir assim com a sociedade? Os senhores não são vingadores da sociedade? Os senhores, se fizerem isso, vão se arrebentar, porque a vara que trata desses crimes é a segunda vara crime, agora não mais. Porque o que é que fizeram também? Pegaram os crimes de tortura e levaram para uma vara só em Salvador. Uma vara única, especializada. Uhum. Agora, doutor, no seu modo de entender, por que alguns policiais agem dessa forma? Eles se acham impunidade, acima da lei? Impunidade. Como o senhor falou, existe uma legislação que precisa cumprir dentro daquela regra. Impunidade. Se cada policial que comete suas asneiras, que age de forma absurda,
Agora a gente está vendo aí a quantidade de gente que está morrendo pela polícia. Isso é normal, senhores? Alguém já se colocou no lugar de uma vítima? No lugar de uma vítima, de uma criança, de um adolescente ou de um adulto que por conta de uma ação truculenta morre, perde a vida. Alguém já se colocou? Do Marcelinho, né, como é conhecido, o caso que nós estamos acompanhando, que aconteceu na Avenida Presidente Dutra no dia 1º de abril. Agora, os presídios, as cadeias públicas brasileiras, elas andam cheias, superlotadas. O senhor acredita, com a sua experiência, que é mais devido à questão da criminalidade ou muito estão presos por causa da cor, como muitos? Inoperância estatal. Inoperância estatal. Você não vai diminuir a criminalidade porque você não tem políticas públicas para isso. E a política pública que eu falo aqui, você tem que começar quando é um estudo que eu faço há anos, desde a primeira infância na vida intrauterina. O que é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se nós não tratarmos as nossas gestantes melhor, quando estão gestantes, a gente contribui para colocar no mundo seres cujas relações afetivas não se consolidaram na formação neurológica inicial. Estou falando de algo muito sério. Eu estou falando de primeira infância, que no Brasil criaram a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade, e depois vai dos 6 aos 12. Tem uma lei tratando sobre isso aí. Mas é mais uma lei no Brasil, que não se observa, que não se cumpre, que não se dá atenção. E vem como medidas paliativas, porque isso fica bem na fita com os organismos internacionais. De concreto, nada. De concreto, nada. Eu nunca vi nenhuma política no Brasil, política pública, mostrando que cuidemos melhor das nossas gestantes. Uma mulher gestante, ela não pode sofrer contrariedade. Ela não pode ter sofrimento. Senhores, recentemente eu fiz uma audiência, semana passada, retrasada. Uma senhora acusada de um crime de receptação. Um crime que na Feira de Santana tem como formiga. Nunca vi tanta receptação. Nunca vi comprar tanta coisa oriunda de ilícito, quer seja de furto ou de roubo. Aqui é o paraíso da receptação. Feira de Santana. E vai uma senhora fazer uma audiência comigo. Ela sofreu uma ação policial. Grávida de 5 meses. Sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu com ela? Pois não. O filho nasceu com problemas neurológicos. Aí eu perguntei, como eu faço esse estudo já, especialistas de Harvard, que vieram, participaram de eventos em Brasília, seminários internacionais da primeira infância em Brasília, eles participaram por videoconferência, então eu conheço a matéria. Aí eu cheguei e disse, e essa criança, quando ela falou que estava gestante, eu já perguntei, essa criança da senhora nasceu com algum problema? Nasceu, doutor. Nasceu. E esse sofrimento que a senhora teve, como foi? Ela me contou. E aí, eu tinha decretado a prisão dela e do esposo, tal, que era um processo antigo, e o advogado foi me procurar, eu não sabia da história ainda, eu digo, vamos fazer audiência de custódia, doutor? Eu não vou soltar não, vamos fazer audiência de custódia? Quando ela me contou que sofreu essa violência policial, nessa época, que o filho nasceu com problema de saúde, o filho é inválido. O filho, 12 anos, é inválido. E há 4 anos ela teve outro filho, inválido também, problemas psiquiátricos também. Será que essa mulher sofreu tanto lá atrás que não se recuperou ainda? E aí continuou essa questão? E aí o que é que acontece agora? O que é que aconteceu com ela? Aí eu ouço isso. Aí o doutor, o Ministério Público que não precisava prender mais, tal, não sei o que, eu disse, se eles não pedissem, eu ia revogar de ofício a prisão. Porque eu disse na decisão, essa senhora já está pagando muito caro pela inconsequência e a violência da polícia. Para a gente finalizar, nós temos 2 minutos. A sua avaliação sobre o judiciário baiano, o judiciário brasileiro, o senhor como membro do judiciário. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. O Poder Judiciário como um todo precisa melhorar. Tem muita coisa a ser feita e pouco tempo para se fazer.
Você quer que eu fale das férias? Sim, fale, por favor. Nós temos 1 minuto e 40 contra das férias de juízo. Sou contra férias de 60 dias para magistrados. Desde aí, do ingresso no ordenamento jurídico brasileiro do recesso forense de 18 dias. Aqui na Bahia, por exemplo, senhores, nós temos direito a 12 dias por ano para pedir licença para interesse particular. Você junta 12 com 18, que é do recesso forense, que todo mundo tem direito hoje, todo magistrado, dá 30. Se você junta com 60, dá 90. Se você junta com os feriadões e feriados que tem ao longo, e aqui feira tem muito feriado, né? Nunca vi tanto feriado num lugar só. Aí você vai para mais de 120 dias. Senhores, desses processos que tanto demora, a justiça amorosa está voltada justamente dessas férias. É preciso rediscutir isso aí. Recentemente eu tive uma conversa com o senador sergipano Alessandro Vieira, que é oriundo da Polícia Civil de Sergipe, e ele falava na necessidade de readequação das férias dos magistrados e promotores de justiça, com o que eu concordo. É preciso que a gente faça uma readequação e que essa readequação seja em conformidade com o trabalhador brasileiro, que não tem 60 dias de férias e mais 30 de recesso ou para interesse particular. Fiapos e Inspiração, onde as pessoas encontram o seu livro? Na livraria do shopping, aqui de Feira de Santana, Atlântico. Em breve. Na Amazon, a gente está fazendo contato, e na Escariz, a livraria em Sergipe. Eu queria falar para você aqui também, por conta do poema do cego, e do cego que está aqui. Isso, nós vamos fazer o lançamento aqui em Feira de Santana também, com a presença do cego, que já vai estar em liberdade. Um cidadão foi condenado, ele é cego, e ele foi condenado. Foi condenado por um crime de homicídio da sua companheira. Pegou 12 anos de prisão, está preso há 12 anos, o prenome dele é Teódulo. A gente conversou com ele hoje, fizemos um material com ele, entramos na cela dele hoje, mostrando para a sociedade como o Teódulo vive ali. Em breve vai estar no meu canal do YouTube, também a gente vai colocar no Instagram, para mostrar à sociedade o resultado do julgamento, porque as pessoas julgam, né, o tribunal do júri. A sociedade julga e condena, mas ela não sabe qual é o destino depois. Como é que esse cidadão está? E eu questiono, tratando essas pessoas dessa forma aqui, como bicho, a gente vai ter um cidadão melhor depois? Esse é o questionamento. Doutor Antônio, nosso muito obrigado e até uma próxima. Faço dos nossos microfones uma extensão, talvez, depois não. Luiz, foram muitas ligações, muitas mensagens parabenizando o doutor, e a dona Cecília, ela fez também um breve relato. Ela disse que o mundo tem cura e que deveriam ter mais juízos como o doutor Antônio. Alô, dona Pérola, alô, meu querido Escle, Júnior, todo mundo parabenizando aqui